Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto de partida para o ensinamento de Jesus é o fato de que nós tendemos naturalmente a fugir de sermos servos. Nós estudamos, por exemplo, para termos uma profissão onde nós não precisemos obedecer ordens. De preferência, que nós possamos dar ordens. Então, ninguém sonha em ser um servidor. Nunca ouvi uma pessoa, por exemplo, dizer: meu sonho é ser coletor de lixo. Meu sonho é ser frentista num posto de gasolina. Ou meu sonho é fazer um trabalho de lava rápido, por exemplo, lava carro, né? E com isso, de maneira nenhuma, estou querendo diminuir esses trabalhos tão importantes, sem os quais a gente não passa, e tão dignos. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos normalmente a tendência a querer isso. Muito provavelmente a maioria das pessoas que fazem algum serviço assim ou parecido, se forem consultados, vão dizer que estão ali porque ainda não conseguiram alguma coisa melhor. Dificilmente você vai encontrar alguma pessoa que diz: não, é isso mesmo que eu quis fazer. Então essa é uma tendência nossa. Em todos os sentidos, sempre procuramos ter alguma missão, algum trabalho que não seja de servidor. A não ser que, como trabalho de servidor, seja um trabalho ligado ao poder, porque nós dizemos que os políticos são servidores. Por exemplo, os auxiliares da presidência da República são ministros. Ministro quer dizer servidor, mas é num sentido bastante simbólico. Ele deveria ser um servidor. Na verdade, seu serviço é um serviço público. Mas na prática a gente percebe que o que se procura é fugir do serviço. Talvez uma ou outra profissão
possa trazer uma satisfação de servidor, como quem trabalha, por exemplo, na área da saúde. Mas nós tendemos a fugir disso. É uma realidade. O ponto de partida é esse. E por causa disso, é muito natural que as pessoas queiram primeiros lugares, que queiram ser reconhecidos, que queiram ser elogiados. Nesse contexto, encontramos o pedido dos discípulos. Esse evangelho de São Mateus parece querer poupar João e Tiago de uma coisa que os cristãos depois entendiam que não se deveria fazer, buscar os primeiros lugares. E parece que então joga o peso desse pedido na mãe deles. Mas como nós vemos em outros evangelhos onde se diz que são eles mesmos que pedem, sabemos que a ambição é deles. Até porque quando Jesus pergunta, podeis beber o cálice, são eles que respondem, podemos. Mas o que eu queria dizer, o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, é de que este sentimento de querer estar na frente, aqui está expresso de duas maneiras. A primeira, através dos 2 discípulos que pedem para ocupar os primeiros lugares. A segunda, através dos 10 discípulos que ficam indignados com os 2 que pediram isso. Tanto os que desejam o primeiro lugar, quanto os que dizem que não se devia desejar o primeiro lugar. No fundo, por trás, está a mesma ambição, o mesmo desejo de ser maior, de estar na frente, de ser reconhecido, ou quem sabe, por trás disso, um desejo ou uma necessidade de fugir do último lugar, de fugir do serviço. Porque, infelizmente, ao identificar o serviço como uma coisa menor, não se procura isso e se foge do serviço. Mas aqui está o ensinamento de Jesus. Aqui, neste mundo, é assim que funciona. Dentre vós, não é assim que deve funcionar. Para nós, ser servidor é o nosso ideal. Deveríamos buscar isso. Deveríamos querer o último lugar. Deveríamos querer servir os outros. A exemplo do Filho do Homem, que veio para servir e não para ser servido. Portanto, não se trata apenas de colocação social. Trata-se de conversão pessoal. E a questão não está tanto em cargos que se ocupa. Na igreja, às vezes existem certas discussões entre leigos e padres, porque os padres, só eles que mandam, entre homens e mulheres, porque só os homens são clérigos, as mulheres não, estão relegadas aos serviços menores. Se a nossa consciência de servidores fosse verdadeira, não estaríamos preocupados com isso. Estaríamos preocupados em servir. Quem exerce um serviço braçal, quem serve como um ajudante, estaria feliz servindo. Quem serve como um comandante, como um coordenador, como um dirigente, estaria feliz em servir. Colocaria este seu cargo, esta sua posição a serviço dos outros. E nesse sentido, a grande disputa não seria para saber quem faz o serviço braçal ou quem faz o serviço intelectual, mas a grande disputa seria em saber quem é que está servindo mais, quem é que está se doando mais naquilo que faz. E ainda que a gente precise corrigir certos graves erros que temos no nosso quadro social, mesmo dentro da igreja, o mais importante não é isso. O mais importante é a conversão de cada um para querer seguir o exemplo do Filho do Homem que veio para servir e não ser servido, e não
para aqueles que Jesus menciona, os chefes das nações, que têm poder sobre elas, e os grandes que oprimem, que as oprimem. O nosso grande ideal seria imitarmos o nosso Mestre e descobrir que ser um servidor no reino de Deus significa ser o maior. Rezemos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.